Então, nós vamos falar hoje sobre sabedoria nos relacionamentos. Meditando e lendo o livro de Eclesiastes e Provérbios, assim como toda a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns princípios que são muito importantes para que a gente possa construir relacionamentos saudáveis. Alguns cientistas e estudiosos do comportamento humano, eles fizeram uma pesquisa para que eles entendessem o que traz alegria e felicidade no final da vida do ser humano. Então eles pegaram lá pessoas de uma idade mais avançada e fazendo ali perguntas e tentando entender como foi a vida de cada um, eles chegaram a uma conclusão de qual é o fator que faz com que o ser humano, no final da sua vida, ele tenha satisfação. Ele olha para trás e fala: olha, minha vida foi agradável, minha vida foi feliz. E depois de fazer essa análise, esse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão: que quando você chega no final da sua vida, na velhice, as pessoas que têm uma satisfação maior, não são aquelas que tiveram uma vida bem sucedida financeiramente, ou seja, a pessoa que chegou no final da sua vida com um grande patrimônio, com riqueza. Não, tem pessoas que chegam no final da vida, têm dinheiro, mas são infelizes. Outra coisa que não traz satisfação no final da vida da pessoa é ser bem sucedido no trabalho. Então a pessoa que foi bem sucedido, foi um empresário de sucesso, ou foi um gerente de uma grande empresa, um diretor, enfim, isso também não traz alegria para a pessoa. Então, o que é que traz alegria no final da vida? Diante desse estudo que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que o fator que traz mais satisfação para a pessoa no final da vida dela é que ele conseguiu construir ao longo de sua vida relacionamentos saudáveis, relacionamentos com profundidade. Então é isso que faz com que a pessoa tenha verdadeiramente essa alegria, essa felicidade. Então é por isso, irmãos, que nós aprendemos a construir relacionamentos. É algo muito importante, é algo fundamental. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa espiritual, uma pessoa que ora, mas se ele não conseguir construir relacionamentos, ele sempre vai ter uma vida desequilibrada de uma forma ou de outra. Quando você não consegue construir relacionamentos saudáveis, é por isso que o texto diz que melhor é serem dois do que um. Ou seja, é bom quando você tem pessoas ao seu lado. Quando nós não conseguimos construir relacionamentos saudáveis, nós vamos ter problemas em 3 áreas de nossas vidas. Quantas áreas, amados? 3 áreas. A primeira área que nós vamos ter problema é na área familiar. Por quê? Quando eu falo familiar, eu estou falando de relacionamento da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, dos pais para com os filhos, do cunhado com o outro cunhado, da sogra com o genro, e por aí vai. Família, eu estou incluindo tudo isso. As pessoas às vezes falam assim: William, o inimigo tem se levantado contra a família. O inimigo hoje em dia tem se levantado contra a família. Veja bem, é verdade que o inimigo tem se levantado contra a família, porém ele sempre se levantou. Não é uma novidade dos nossos dias. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que o primeiro homicídio da humanidade foi quem contra quem? Foi um irmão contra o irmão. Aliás, se a gente voltar um pouco antes, quando Adão e Eva caíram, já deu o primeiro problema ali familiar. Porque quando Deus falou: por que você fez isso, Adão? Adão podia falar: ah, Senhor, porque eu não vigiei. Mas não, irmão, ele jogou a culpa na mulher. Ah, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deste aí, ela que me deu o fruto. E ali já teve o primeiro problema familiar, irmão. E aí depois foi lá Caim e matou Abel. E por aí vai. Então problemas familiares sempre existiram, desde quando o mundo é mundo. Não é algo específico dos nossos dias. O problema familiar, ele existe. Porém, nem sempre é só culpa do inimigo. Não que eu esteja defendendo ele aqui, tá? Mas eu quero te dizer que não é apenas um problema espiritual, mas é o inimigo que está destruindo as famílias. Isso existe, sim. Mas existe também o fato de que as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar uma com as outras.
Muitas vezes as pessoas não estão sabendo resolver problemas familiares. Quantas vezes, irmãos, que eu já fui aconselhar casais, conversar com famílias, que estava lá um clima pesado, um clima difícil, e não era necessariamente algo que a oração ia resolver. A oração sempre é bom, mas muitas vezes o problema era causado porque às vezes o homem não estava sendo sensível ao problema que estava acontecendo, ou a mulher. Às vezes era um problema de uma mudança de postura, de uma mudança de comportamento, ou seja, de ter sabedoria para lidar com os relacionamentos. E às vezes por causa disso, muitas vezes ficava um clima difícil, um clima pesado. Então, não saber construir relacionamentos pode trazer problemas do esposo com a esposa, do pai com os filhos e por aí vai. A segunda área que nós podemos ter problemas quando nós não sabemos construir relacionamentos é na área profissional, no trabalho. Quantas pessoas, irmãos, que a pessoa ele é competente naquilo que ele faz, ele é um bom profissional na área dele, porém ele coloca tudo a perder porque ele não sabe lidar com as pessoas. Às vezes o camarada dele é um bom pedreiro, mas às vezes ele é pavio curto. Qualquer coisinha ele se dói e ele já briga com a pessoa, e às vezes ele perde de crescer na carreira dele, na profissão dele por causa disso, ou às vezes na empresa. Quando chega na hora de se relacionar, a pessoa coloca tudo a perder. Então muitas pessoas poderiam estar em outros níveis na vida profissional dele, mas às vezes ele perde a chance de avançar, porque não sabe lidar com os relacionamentos. Quantas vezes que você, às vezes tem 2 comércios que você pode ir, mas você vai naquele de lá específico, porque lá você é mais bem tratado, não é assim? A gente fala, não, ali eu sou bem tratado. Então, é muito importante também na área profissional. Então, na área familiar, na área profissional e em terceiro, na área espiritual. Nós falamos aqui, na primeira mensagem, que está lá no nosso canal no YouTube, uma simples missão, que a igreja, nós somos a igreja, Jesus nos deu uma única missão, uma missão principal, que é cumprir o ID, que é fazer discípulos. E para a gente cumprir essa missão, nós temos que se relacionar com as pessoas. Porque se eu não consigo me relacionar com o meu próximo, como que eu vou evangelizar ele? Como que eu vou falar de Jesus para ele? Como que eu vou ganhar a confiança dele para que ele possa ouvir o que eu tenho a dizer? Então, quando nós não conseguimos construir relacionamentos, nós também somos prejudicados no cumprimento da nossa missão, da nossa chamada, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a principal missão da igreja, irmão, é cumprir o ID, como eu já falei. Não é cantar, necessariamente pregar. Ai, mas eu não tenho cargo na igreja, irmão. Não importa com isso. O importante é nós cumprirmos o ID. Nós sermos testemunhas de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então, quando nós não conseguimos construir relacionamentos saudáveis, nós temos prejuízos na família, na vida profissional e na vida espiritual, e em várias outras áreas. Então, dentro disso, uma vez que nós já entendemos que é importante construir relacionamentos saudáveis, quais são os princípios que a Bíblia nos ensina para que eu possa construir esses relacionamentos? O que eu posso fazer para que eu possa construir esses relacionamentos? Talvez você está aqui ou está ouvindo essa mensagem através das redes sociais e você fala assim: eu estou com um problema aqui familiar, eu estou com um problema aqui no meu trabalho, eu estou com um problema aqui com o meu vizinho. Como que eu posso fazer para que eu possa gerenciar esse problema? Então Deus hoje vai te dar sabedoria, Deus hoje vai te dar entendimento, para que você possa, através das suas ações e através da graça de Deus, passar por esse momento, passar por esse gigante, por essa dificuldade. Então vamos lá, 3 princípios para construir relacionamentos saudáveis. Quando eu falo, irmão, a palavra princípio aqui significa base. Princípio é uma base, é o que vem antes de tudo. Você constrói uma casa numa base, numa estrutura. Então, quando a gente fala de princípio bíblico, princípio, irmão, é aquilo que é válido tanto no Antigo como no Novo Testamento, como em todas as épocas. São regras imutáveis que Deus estabeleceu, isso é princípio. Então vamos lá, 3 princípios. O primeiro princípio, e agora nós vamos ler a Bíblia. Então deixa aí sua Bíblia aberta, Eclesiastes, Provérbios. Primeiro princípio para ter relacionamentos saudáveis é:
Tome cuidado com as palavras. Repita comigo assim: tome cuidado com as palavras. É isso, vamos lá então. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então veja, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando a gente fala da língua, a gente está falando das nossas palavras. Esse é o sentido aqui. Que as nossas palavras, elas têm o poder de dar vida ou de causar a morte. Com as palavras você tem o poder de construir algo ou de destruir algo. Com as palavras você pode construir um relacionamento. Ou você pode, com as suas palavras, decepcionar alguém, chatear alguém, magoar alguém. Você pode construir um relacionamento ou destruir um relacionamento com as palavras. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas palavras. Porque às vezes eu oro, eu busco, eu creio, mas muitas vezes com algo que eu falo, uma expressão mal falada, algo que eu falo sem pensar, muitas vezes eu coloco tudo a perder. Então é por isso que nós temos que vigiar com aquilo que a gente fala. Eu quero ler um outro texto também, em Provérbios ainda, Provérbios 10, 19. Veja o que a Bíblia diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Veja, quando eu falo demais, aumenta a possibilidade de eu pecar. Porque no muito falar não falta transgressão, ou seja, no muito falar não falta pecado. Quando eu falo demais, não falta pecado. Então é por isso que é saudável para o cristão evitar falar. Então eu estou aqui, eu estou falando, os irmãos estão ouvindo. O que está, a possibilidade maior aqui de alguém pecar agora sou eu, porque eu estou falando. Eu estou sujeito a falar algo errado. Porque quanto mais você fala, é mais fácil de você transgredir. Eu sempre tive um princípio, irmãos, dentro do tema aqui, mas fugindo um pouco, mas daqui a pouco eu volto. Quando a pessoa que vai pregar, eu sempre falei, irmão, quando você for pregar, irmão, não importa o tempo que alguém der para você. O importante é o seguinte: quando acabar aquilo que você preparou, entrega o microfone. Te deram meia hora para pregar, mas se 10 minutos você já não tem mais o que falar, entrega o microfone, irmão. Porque se você continuar falando, a chance de você falar alguma coisa fora é grande. Entrega o microfone, amém, irmão, até aqui Deus falou, o resto agora eu não vou falar mais, e pronto. Porque quando a gente fala além, quando a gente fala demais, aumenta a chance da gente errar, da gente pecar. Porque como eu disse, palavras machucam, palavras ferem. Uma palavra, ela pode ferir alguém tanto quanto uma facada. Eu sei que é uma expressão forte, mas é isso. Eu lembro quando eu era criança, frente da casa da minha avó tinha uma escada lá, uma escadinha, e eu brincando com a meninada lá, de esconde-esconde, eu fui subir, escorreguei, bati a canela, mas raspou, mas arrancou um taio da minha canela. Isso daí, aí minha avó, como era aquele negócio lá, que ela falava, metiolate, sei lá, meu Deus, ela veio dar um banho daquele trem na minha canela, irmão. E ainda se chorasse, você apanhava ainda, porque é assim antigamente, quando a criança fazia uma bobagem, era perigoso, você sentia dor do machucado que você fez e ainda da mãe ou da avó que você apanhava, era assim, irmão, minha avó é a avó raiz. Então, irmão, aquele machucado eu devia ter 12 anos, eu estou com 34, até hoje está a cicatriz ainda na minha canela, irmão, aquela canelona branca de crente, você sabe, está lá a cicatriz ainda do machucado. E olha que foi 20 anos atrás, mas está lá. Assim são as palavras. Às vezes a gente fala algo para alguém, você fala, daqui a pouco você esqueceu. Mas a pessoa que ouviu, ela não esqueceu, irmão. E dependendo do que você falou, vai ficar um bom tempo lá a pessoa lembrando daquilo que você falou. Uma vez eu vi uma pesquisa aí, não sei se é verdade, que diz que a mulher, se você fizer uma coisa que chateia ela, presta atenção no cálculo. Se você fizer uma coisa que magoa a mulher, você tem que fazer 5 coisas boas para ela começar a esquecer aquilo que você fez. Então perceba que o cálculo é meio prejudicial para nós, irmão.
Quer dizer, você falar uma palavra que chateia a mulher, você tem que falar umas 5 depois, em momentos diferentes, para ela começar a esquecer, entendeu? Então, a palavra ela pode ferir, irmão. Então é por isso que eu tenho que vigiar, porque às vezes você tratou a pessoa bem a vida inteira, mas às vezes no momento de raiva, você fala alguma coisa que chateia a pessoa, você fala propositalmente, para magoar, e aí a hora da raiva passa, e você fala, por que eu falei isso? Às vezes a pessoa até te perdoa, mas aquela palavra vai ficar lá, aquela cicatriz vai ficar lá. Então é por isso que nós temos que vigiar, irmãos, com aquilo que a gente fala. Só que tem algo mais profundo aqui, porque na verdade a gente fala aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então na verdade eu tenho que cuidar com as minhas palavras, mas eu tenho que cuidar também do meu coração. É por isso que no culto de ceia, a Bíblia diz que o homem deve analisar a si mesmo. Examine o homem a si mesmo, veja bem, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Quando eu participo da ceia do Senhor, o sentimento que eu tenho que ter é olhar para Jesus e lembrar do sacrifício que Ele fez, mas ao mesmo tempo examinar a mim mesmo, examinar o meu coração. Como que eu estou? Como que está o meu coração? Porque se o meu coração estiver machucado, com uma mancha, com uma ferida, muitas vezes quando eu nem perceber, eu vou falar alguma coisa indevida, e aquilo pode me trazer prejuízos em relacionamentos que são importantes para mim. Então é por isso que nós temos que cuidar do nosso coração. Então em primeiro lugar, o primeiro princípio para que você possa construir relacionamentos saudáveis é: tome cuidado com as palavras. Segundo princípio para construir relacionamentos saudáveis é: seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Perceba que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É o cálculo de Deus, que é para a gente ouvir mais do que a gente fala. Vamos ler, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 19, lá no final da Bíblia, irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Perceba que uma coisa está ligada na outra. A gente falou anteriormente para tomar cuidado com as palavras, mas agora na continuidade vem que ser pronto para ouvir, ser um bom ouvinte. Tiago fala, seja pronto para ouvir, ou seja, preste atenção naquilo que as pessoas falam. Porque tem pessoa, irmão, deixa eu falar uma coisa, que você não consegue ter um diálogo, você tem um monólogo, que só a pessoa fala. E quando eu falo aqui de pronto para ouvir, irmãos, não é só aquele ouvir, só de aparência. Você está falando com a pessoa aqui, e a pessoa está olhando para você, aí você concorda, ele não sei o que você falou mesmo, eu estava pensando em outra coisa, você está lá pensando em outra coisa, irmão. Não, presta atenção no que a pessoa está falando. Porque às vezes, irmãos, isso daqui, irmão, é algo tremendo, irmão. Às vezes tem pessoas que ela está precisando de alguém para ouvir ela. Às vezes quando você para ouvir alguém, é uma grande oportunidade para a gente evangelizar aquela pessoa. Quando a gente demonstra que está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Quando eu falo aqui de pronto para ouvir, eu estou falando de falar menos, sim, de falar menos. Mas eu estou falando também de dar atenção para as pessoas, ouvir com atenção. Toda pessoa gosta de atenção. Toda pessoa gosta de ser ouvida. Quando eu vou conversar com alguém e só eu falo, eu não deixo a pessoa concluir uma frase sequer, isso além de ser falta de educação, demonstra falta de respeito com a pessoa, demonstra que aquilo que a pessoa está falando não é interessante. Até mesmo uma criança, a gente tem que dar atenção para a criança, deixar a criança falar. A gente precisa ter essa sensibilidade, amados, porque às vezes tudo que a pessoa está querendo é ser ouvida. Esses dias eu e a Ela estava lá no centro, na pracinha, e aí passou um homem, um mendigo, sujo, uma bolsa, tudo sujo, e eu vi que eu e ela sentada, a Laurinha brincando, e eu vi que ele veio, ele passou ali nos 2 lugares e deu boa tarde para as pessoas, boa tarde, ele deu aqui, as pessoas viraram para lá,
Ele, boa tarde. Ninguém deu atenção. Acho que com medo dele pedir alguma coisa, pedir dinheiro. E aí ele vem, passou na minha frente na Eula, boa tarde. A Eula abriu o sorrisão para ele, boa tarde. Ele, obrigado. Vocês me deram atenção. Foi dessa forma, não foi, Eula? E aí, irmão, ele começou a conversar com a gente. E ele, boa tarde, a gente, boa tarde. E aí ele, tá calor hoje. E aí começamos a conversar. Daqui a pouco, irmão, ele sentou no chão e começou a conversar com a gente. E aí ele começou a falar, eu cresci na igreja. E aí cometi um monte de erro na minha vida, me afastei e tal. E aí a gente falou de Jesus para aquele homem, amado. Eu fui embora feliz. Porque quantas vezes que você está dentro da igreja, irmão, a gente vai na igreja, vai em congressos, vai em grandes lugares, a gente fica só falando para crente. E às vezes Deus nos dá uma oportunidade de falar para alguém não crente, mas a gente não tem paciência de ouvir a pessoa. E às vezes é essa oportunidade que Deus está nos dando para falar do Evangelho. Eu não vi mais aquele homem, mas a semente foi plantada no coração dele. E tudo abriu a oportunidade, porque eu parei para ouvir ele. Então que a gente seja pronto para ouvir, amados. Dê atenção às pessoas. Além de falar menos, dar atenção. Esse é o segundo ponto. Terceiro lugar, o terceiro princípio, para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, tenha compaixão das pessoas. Compaixão. Se fosse para mim falar um princípio para você construir relacionamentos, é esse: compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do próximo. É você ver a situação não pela sua ótica apenas, mas ver pela ótica do outro. Eu quero ler um texto com os irmãos em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Se você quer que as pessoas façam algo por você, faz primeiro a elas. Ou seja, se coloca no lugar do próximo. Como que eu gostaria que alguém me tratasse? Então é assim que eu vou tratar a pessoa. Esse, irmão, é um princípio fundamental para construir relacionamentos. E talvez essa seja a chave para que você possa resolver alguma situação difícil que você está enfrentando ou vai enfrentar. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas palavras. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas com discussão, mas dificilmente você convence alguém discutindo com ela. E cada 10 discussão, 9 não dão em nada. Quando você discute com alguém, na maioria das vezes, vocês vão discutir, vocês vão brigar, mas a pessoa vai sair com a convicção dela do mesmo jeito e você vai sair com a sua também. Ou seja, só perdeu tempo. Porque discussão não se vence. Você pode até ter um argumento mais forte que a pessoa, e ele por um momento fica quieto, porque talvez você ganhou ele no argumento, mas por causa daquele constrangimento que ele passou, ele vai endurecer o coração dele, e não vai aceitar aquele ponto de vista. Então é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro. Por que aquela pessoa está se comportando daquela forma? Isso é compaixão. É eu me colocar no lugar do meu próximo. E agora deixa eu aplicar essa palavra, para a gente finalizar. Muitas vezes o casal está enfrentando uma dificuldade. Nós estamos falando aqui de sabedoria nos relacionamentos. Já falamos da importância das palavras, da importância de ouvir. E agora falando sobre compaixão, se colocar no lugar do próximo. Muitas vezes o casal está enfrentando uma dificuldade, uma discussão, um momento difícil. E aí o homem tem as razões dele, e a mulher tem as razões dela. E aí um fica querendo convencer o outro, ou querendo mostrar que o outro está errado. Mas muitas vezes o que falta é se colocar no lugar do outro e entender o porquê que ele pensa daquela forma, ou se comporta daquela forma. Porque muitas vezes quando eu entender o lado do outro, eu vou ter mais chance de ter uma conversa e conseguir chegar a uma solução. Muitas vezes um pai, no relacionamento com o filho, às vezes o pai é tão duro com o filho,
nós somos tão duros com nossos filhos, mas nós nos esquecemos que um dia nós somos crianças também. Nós já fomos adolescentes, nós já fomos jovens. E muitas vezes nós também tínhamos os nossos problemas. E às vezes, se eu tiver compaixão do meu filho, porque a Bíblia diz que o pai deve instruir o menino no caminho que ele deve andar. A Bíblia diz que o pai deve corrigir o filho. Mas a Bíblia também diz que o pai, ele não pode passar do limite para que o seu filho não desfaleça. Então eu também tenho que entender o meu filho de alguma forma. Da mesma forma, o filho, você que é filho, que está aqui ou está assistindo essa mensagem, entenda também o lado do seu pai. Veja o lado do seu pai, porque talvez ele está te corrigindo, está pegando no seu pé, mas é porque ele quer o melhor para você. E vice-versa. Às vezes a gente vai ter que corrigir alguém. Mas tem um princípio interessante também, que é a famosa crítica sanduíche. O que é a crítica sanduíche, irmão? Você elogia, faz uma crítica e elogia no final. Então é a crítica sanduíche. Como que é isso? Eu sou professor de música. Às vezes a pessoa pega e manda para mim lá a lição. Ó, professor, fiz aqui a lição. Veja aí o vídeo. Está tudo errado, irmão, no vídeo que a pessoa manda para mim. Aí se eu não tiver compaixão, eu vou pegar e vou falar assim, não, está tudo errado isso daí. Você colocou o dedo no lugar errado, o acorde está errado, faz de novo. Só que eu também já fui aprendiz. Eu também já comecei. Então o que eu faço? Todas as vezes que o aluno manda alguma coisa para mim, primeira coisa que eu falo, parabéns, ó, você está no caminho certo. Parabéns pelo seu esforço. Está vendo? Eu elogio. Aí vai a crítica, mas só que é o seguinte, corrige aqui, aqui, ali e ali. Fiz a crítica. E aí no final, mas você está de parabéns. Tirando isso daí, ó, às vezes a pessoa errou tudo, irmão. Mas tirando isso daí, quer dizer, tirando não acertou nada. Mas o segredo é esse, irmão. É você se colocar, porque às vezes a pessoa ela vai toda empolgada para mostrar, achando que está indo tão bem, e você só critica. Aí a pessoa desanima. Então é necessário ter compaixão, que a gente se coloque no lugar do próximo. Você que é pai, por um momento, se coloque no lugar do filho. Você que é filho, se coloque no lugar do pai. Você que é esposa, se coloque no lugar do esposo. Esposo, se coloque um pouco no lugar da esposa. Você que é o cliente, se coloque no lugar daquele que está trabalhando para você. Você que está trabalhando para alguém, se coloque no lugar do seu cliente. E por aí vai. Você que é crente, se coloque no lugar do não crente, quando ele rejeitar alguma coisa. E o não crente também se coloque no lugar do crente, que talvez está falando para você, porque ele quer o seu bem. E por aí vai, irmão. A gente precisa ter compaixão. Isso é um princípio para construir relacionamentos saudáveis. Então que nós possamos valorizar as pessoas. Porque quando a gente chegar no final da nossa vida, irmão, na velhice, é óbvio que nós temos uma esperança de morar no céu. Essa é a nossa esperança maior, a eternidade. Mas enquanto esse momento não chega, o que a gente tem de mais valioso nessa vida são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Estava conversando hoje em casa e disse, nós estávamos falando de cidade, tal cidade é boa, a cidade tal é boa, e eu falei, a verdade é que toda cidade é igual, todo lugar é igual, todo lugar tem problema. O que faz o lugar ficar bom ou ficar ruim, não é o lugar em si, mas são as pessoas que estão lá com você. Você pode morar numa casa luxuosa, ou numa casa simples, mas o que vai fazer ser agradável é a harmonia dentro do seu lar, é a paz dentro da sua casa, e por aí vai. Então que a gente possa valorizar as pessoas que Deus colocou na nossa vida, inclusive aqueles que te maltratam, inclusive aquele que te odeia, inclusive aquele que te persegue, porque Deus talvez colocou essa pessoa no seu caminho justamente para tratar com você e para usar você para tratar com ela. Então não adianta correr, não adianta virar as costas, não. Nós temos que amar a todos que Deus coloca no nosso caminho. E nesta noite nós vamos orar, e nessa oração nós vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria para lidar com todas as pessoas que Ele colocar na nossa vida, independente se é família, se é vizinho, se é amigo, independente de quem seja, que a gente possa ter essa sabedoria de construir relacionamentos. Vamos colocar de pé nesse momento, amados. Vamos orar.
Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra de sabedoria nos relacionamentos. O Senhor nos chamou, ó Pai, para cumprir o ID nessa terra, para fazer discípulos. E para que nós possamos cumprir essa missão, nós temos que conseguir construir relacionamentos com as pessoas. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor toque em cada coração, tanto daqueles que estão aqui, como daqueles que irão ouvir essa mensagem nas redes sociais. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós saibamos gerenciar os relacionamentos, Pai. Para que nós possamos gerenciar o relacionamento do esposo para com a esposa, do pai para com os filhos, do empregado para com o patrão, do cliente para com aquele que está trabalhando para ele, enfim. Ó Senhor, nos dê sabedoria para gerenciar os relacionamentos. Que haja paz dentro dos nossos lares. Nos ensina a ouvir, ó Pai, nos ensina a entender o nosso próximo. Nos ensina a ver as coisas por uma outra perspectiva, não apenas por aquilo que nós estamos vendo, mas também pela perspectiva do outro, Senhor. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa visão, esse entendimento, ó Pai. E que em nome de Jesus, nós possamos fazer a diferença. Nós possamos ganhar vidas para Ti. Nós possamos construir amigos, porque estar em dois é melhor do que estar em um. Quando nós nos unimos, a nossa força aumenta, o nosso alcance aumenta, nós conseguimos construir coisas maiores, nós conseguimos chegar em lugares mais longe, nós conseguimos fazer grandes empreendimentos, mas é através da união e de relacionamentos saudáveis. Por isso, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, e que o Senhor possa nos capacitar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.